Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Lucas e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 20. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 1 até o 8. Está escrito assim: Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e lhe perguntaram: Com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu esta autoridade? Ele respondeu: Eu também farei uma pergunta. Digam-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele perguntará: Então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estão de que João era um profeta. Por isso responderam: Não sabemos de onde era. Disse então Jesus: Tampouco direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Amados, aqui nós aprendemos um princípio com Jesus para aplicarmos na nossa vida, na nossa caminhada. Nós não precisamos dar explicações a respeito de tudo que nós fazemos, amados. Principalmente para aqueles que nós sabemos que não estão perguntando, questionando para aprender ou para nos conhecer melhor, mas que estão ali sempre com o intuito de tentar nos pegar em alguma armadilha, tentar nos provar, tentar nos envergonhar. Porque era esse o intuito dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, dos líderes religiosos. Eles queriam envergonhar Jesus de alguma forma, eles queriam pegar Jesus de alguma forma. Jesus estava onde? No templo, no meio do povo. Jesus estava ensinando, estava ali com a multidão, com as pessoas. Aqueles homens não vieram fazer essa pergunta no particular para Jesus. Não, eles queriam expor Jesus. Vamos ver com que autoridade que ele está fazendo essas coisas. Vamos colocá-lo à prova. Vamos envergonhá-lo diante da multidão. Esse era o intuito daqueles homens. E aí Jesus, com toda a ousadia que ele tem, ele disse: Tampouco eu direi com que autoridade eu estou fazendo essas coisas. É interessante porque eles chegam com uma pergunta e Jesus não responde. Faz outra pergunta para eles e silencia eles porque eles não sabem o que responder. Essa é a sabedoria de Jesus. E ao silenciá-los, Jesus diz: Eu não vou dar explicações sobre com que autoridade eu estou fazendo essas coisas. E continua pregando e ensinando, e aí conta uma parábola, e a parábola, os mestres da lei e os sacerdotes reconheceram que era sobre eles, ficaram furiosos, queriam prender Jesus. Sabe, amados, aqui nós aprendemos um princípio. Nós não precisamos ficar explicando todas as coisas que nós fazemos. Nós podemos prosseguir com o nosso coração firmado em Deus, fazendo aquilo que entendemos que Deus está nos direcionando para fazer, em confiança, em silêncio, sem darmos muitas explicações. Sabe, tem um provérbio que eu acho bem interessante, está lá, provérbio 17, 28, se eu não me engano, que diz assim que até o tolo, se ele ficar em silêncio, ele vai parecer um homem sábio. Ou seja, até aquele que é tolo, que é insensato, se ele ficar quieto, ele vai transmitir sabedoria, vai parecer que ele é sábio. E nós temos vivido numa geração que tudo vira discussão, tudo tem que ter explicações, o porquê, isso e aquilo, e as pessoas acabam entrando num emaranhado de discussão, de fofoca, de contenda. Sabe, amados, que eu e você possamos ter o nosso coração bem firmado no Senhor, que nós possamos ter a nossa vida alicerçada no Senhor e possamos viver de uma maneira comedida, sem ficarmos dando muitas explicações. Porque quando nós começamos a falar demais, tem outro provérbio que eu gosto, que é provérbio 21, 23, que fala assim, que aquele que guarda a sua boca
e a sua língua, ele guarda a sua alma das angústias. Quando nós começamos a falar demais, a darmos muitas explicações, nós começamos a nos colocar em angústia, em sofrimento. Sabe, amados, principalmente nessa geração que nós estamos vivendo, principalmente nesse tempo em que a tecnologia é tão alta, então você fala A, de repente é disseminado A, B, C, D, é manipulado aquela tua fala. Então, assim, amados, que eu e você possamos aprender com Jesus. Principalmente quando nós somos questionados por pessoas que não estão caminhando conosco, que não querem estar do nosso lado, que simplesmente querem nos colocar à prova, querem nos envergonhar. Porque existe muitos por aí assim, os que são denominados cristãos, que se dizem cristãos, mas o intuito deles não é talvez nos corrigir, vamos dizer assim, ali no particular, ouvir, pedir algo, alguma explicação ali no particular. Não, quer ir no público, quer denegrir a tua imagem lá no público, quer falar lá na rede social, quer te expor. Sabe, amados, vamos fazer como Jesus. Não preciso dar explicações. Eu só prossigo para o alvo, fazendo aquilo que Jesus Cristo me direcionou a fazer. Sabe, amados, que eu e você possamos viver assim. Eu admiro muito aquelas pessoas que chegam a falar conosco, às vezes até para corrigir, às vezes é erro de português, ou às vezes é um equívoco, até numa explicação bíblica. Já aconteceu isso, eu acho, há 1 ou 2 anos atrás, um irmão veio no particular e falou comigo e eu agradeci ele, eu falei, obrigada, irmão, eu tinha entendido errado mesmo. Eu até pedi perdão no grupo do WhatsApp, tirei aquele áudio das redes para não ser disseminado um erro, pedi para os irmãos que ainda tinham aquele áudio deletar porque tinha um equívoco teológico ali naquele áudio. Enfim, eu admiro pessoas que não vêm simplesmente para denegrir a nossa imagem, para nos envergonhar, mas vêm para acrescentar. Irmãos que vêm no particular, olha, irmã, eu li o texto lá, tem um erro de português. Ai, obrigada, irmão, por ter avisado. Até porque eu e a Karina não somos professoras de português, nós erramos. A gente lê, relê, trilê para tentar não passar nenhum erro, mas às vezes passa. E aí aqueles irmãos que vêm ali no particular falando, olha, tá errado ali, irmã, acho que ficou meio confuso, ou isso ou aquilo. Obrigado, irmão, obrigada, irmã, por avisar. Sabe, amados, eu admiro pessoas assim, que não querem simplesmente nos expor, ou, vou falar que tá errado, olha o tipo dessa irmã, isso e aquilo. Não vem assim no público, não, vem ali no particular. A gente pode, obrigado, já corrige, já deixa certo. Eu admiro pessoas assim, que não querem simplesmente expor o outro. Sabe, amados, que eu e você sejamos assim. Que nós não queiramos simplesmente expor o outro, envergonhar o outro. Que nós possamos ter o temor de Deus, o amor com os nossos irmãos. Sabe, que eu e você possamos viver assim e que nós possamos, assim como Jesus, quando nós somos afligidos, pessoas tentam nos envergonhar, tentam colocar em público algo para tentar nos constranger, que eu e você tenhamos a mesma atitude de Jesus. Não fiquemos dando muitas explicações, mas que nós possamos prosseguir firmes naquilo que sabemos que o Senhor nos chamou, firmes naquilo que sabemos que Cristo Jesus é o alvo da nossa vida, da nossa fé, e estamos caminhando nele e prosseguimos nele. Então, amados, aqui é para nós extrairmos esses 2 ensinamentos. Que nós não sejamos essas pessoas que querem somente expor, envergonhar, constranger o outro em público, que nós possamos aprender a fazer isso no particular, a não tentar envergonhar um irmão ou uma irmã em público. Pelo contrário, se temos algo a falar, a conversar, a questionar, a perguntar, que nós possamos ir ali no particular, perguntar para o irmão, para a irmã, falar, corrigir, questionar, enfim, com amor, sempre com o zelo, com o temor de Deus.
e que quando nós somos afrontados, porque muitas vezes somos, nós, é que eu diga, eu e a Karina somos muito, e nós temos esse posicionamento, nós não entramos em contenda, não entramos em explicações. Tem pessoas que talvez pensem que nós somos, nossa, elas são antipáticas. Não é isso não, amados, é porque nós temos algo bem firme no nosso coração sobre o nosso chamado, e sabemos que as pessoas que Deus colocou nos seus corações para aprender conosco, e para nós aprendermos com elas, para caminharmos juntos, ainda que seja em cidades diferentes, mas hoje essa tecnologia acaba nos aproximando, né? Então, essas pessoas que Deus colocou nos corações para que nós tenhamos comunhão, glória a Deus por isso, é Deus quem vai trazendo. Então, são as pessoas que Deus mesmo colocou no coração para nos ouvir, para aprender conosco, e nós muitas vezes aprendemos também com esses irmãos quando eles vêm conversar conosco, na comunhão. Agora, existem pessoas que não querem caminhar conosco, que não querem aprender conosco, que só querem nos envergonhar, ficar questionando, ficar falando às vezes de coisas que já passaram, coisas que são lá do passado, ou então, não, para esse tipo, ou então pessoas que querem ficar ali se opondo, olha, isso ou aquilo. Nós temos esse posicionamento assim como Jesus. Olha, nós não vamos ficar explicando, dando explicações, e nós continuamos naquilo que entendemos que Deus nos chamou para fazer. Então, já para quem nos acompanha nas redes sociais, amados, nós já vou falar aqui, né, para os irmãos que nos acompanham. Nós não temos o intuito de tornar as nossas redes sociais um local de discussão, ainda que seja uma discussão teológica. Não é esse o nosso intuito. Por isso que nós apagamos e deletamos mesmo comentários que são, de certa forma, ofensivos, ou que tentam somente envergonhar ou constranger. Às vezes nem constrange nós, mas constrange algum irmão que comentou, alguma resposta que vem constrangendo algum dos nossos irmãos que nos acompanham. Nós apagamos mesmo, deletamos o comentário mesmo. Se a pessoa insiste, ela é deletada da página, porque nós não estamos aqui para ficar criando confusão. Nós não estamos aqui para ficarmos nessas discussões e brigas tolas e bobas. Nós estamos aqui para caminharmos e avançarmos no Evangelho da graça de Deus, aprendendo, crescendo no conhecimento de Cristo Jesus. E como eu já mencionei, nós admiramos muito as pessoas que chegam e têm os seus questionamentos, porque muitas vezes tem, mas vem no particular, vem com amor, vem com temor, vem com graça. Nós somos abertas para responder essas pessoas. Quem age assim sabe muito bem que nós fazemos isso mesmo, no particular, conversamos, respondemos, e glória a Deus por isso. Agora, se nós percebemos, assim como Jesus percebeu ali, que era simplesmente para colocar à prova, para envergonhar, para constranger, a gente faz como Jesus, não fica dando muitas explicações, não. Simplesmente prosseguimos fazendo o que Deus nos chamou para fazer. E nós queremos encorajar você a viver assim. Que eu e você possamos permanecer firmes no Senhor, ousados no Senhor, fazendo o que Deus nos chamou para fazer. Não precisamos ficar dando muitas explicações. Até porque, se Jesus fosse dar explicações, aqueles homens não estavam abertos para ouvir Jesus. Eles não queriam ouvir Jesus. Tanto que quando Jesus contava as parábolas, eles entendiam que era sobre eles e eles ficavam furiosos. Ou seja, eles não estavam com o coração disponível para ouvir as explicações de Jesus. Eles só queriam ir contra Jesus, criar contenda, criar discussão, porque o objetivo deles era prender Jesus, era calar Jesus. Então, se você percebe na sua vida que existem essas pessoas assim que vêm muitas vezes usadas mesmo pelo inimigo para tentar te calar, para tentar te envergonhar, não fique dando muitas explicações. Prossiga no alvo da sua fé, que é Cristo Jesus, e viva pela fé na suficiência de Cristo, e creia que o Senhor mesmo é por você.
Sabe, amados, nós não precisamos ficar nos defendendo o tempo todo. O Senhor é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então eu quero encorajar você a viver assim, nessa ousadia, em nome de Jesus. E que em nome de Jesus nós não sejamos essas pessoas como esses mestres da lei, né? Em nome de Jesus, misericórdia. Que nós não sejamos esses que ficamos ali só cutucando o outro, tentando envergonhar, tentando constranger o outro. Pelo contrário, que nós possamos viver sempre em amor, em temor, em nome de Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. A minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Que nós possamos aprender a andar em amor e andar em ousadia, Pai. Que nós possamos, assim como o Senhor Jesus, termos bem firmado no nosso coração o propósito do Senhor para as nossas vidas e aqueles questionamentos que vêm, aquelas pessoas que muitas vezes vêm enviadas pelo inferno mesmo para tentar contra as nossas vidas, para tentar nos envergonhar, para tentar nos ofender. Pai, que nós não fiquemos paralisados, retidos por causa dessas pessoas. Pelo contrário, que nós possamos avançar em ousadia, confiando no Senhor, na suficiência do seu poder, na suficiência do Senhor em nossas vidas. Pai, eu oro para que eu e os meus irmãos sejamos fortalecidos com a força do seu poder e possamos viver plenamente a tua vontade para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.